Nascido em 1452 em Anchiano, uma pequena vila na região de Toscana, Leonardo da Vinci era filho ilegítimo de um tabelião e uma camponesa. Crescendo em Florença, um dos maiores centros culturais do Renascimento, ele desenvolveu desde cedo uma curiosidade insaciável pelo mundo ao seu redor. O que realmente intriga sobre da Vinci são suas invenções revolucionárias. Em seus cadernos encontramos projetos detalhados que parecem saídos de um livro de ficção científica, como por exemplo um helicóptero com uma enorme hélice espiral capaz de voar verticalmente, ou até um tanque de guerra blindado equipado com canhões em todas as direções. Você consegue encontrar até um submarino projetado para explorações subaquáticas e diversas máquinas voadoras inspiradas no voo dos pássaros. Mas eis o ponto mais extraordinário dessa história. Entre o momento em que Leonardo rabiscou essas ideias em seus cadernos e sua efetiva realização, séculos inteiros se passaram. As suas visões permaneceram dormentes como sementes plantadas fora da época. O helicóptero que ele imaginou em 1480 só ganhou os céus em 1939. Quase meio milênio depois. Seus tanques de guerra, desenhados com precisão meticulosa, tiveram que esperar 400 anos até a Primeira Guerra Mundial provasse a sua viabilidade. E os seus submarinos só cortaram as águas profundas do século XIX, quando a tecnologia finalmente alcançou o que a sua mente já havia concebido 3 séculos antes. É como se Da Vinci tivesse roubado ideias do futuro. À primeira vista parece impossível. Um homem do século XV, sem computadores, laboratórios ou instrumentos sofisticados, concebeu máquinas que só existiriam séculos depois. Numa época em que a maioria das pessoas mal sabia ler, Da Vinci projetava tecnologias que pareciam arrancadas de um futuro distante. Mas por trás dessa aparente mágica existia um método extraordinário, uma fórmula única de observar, estudar e conectar conhecimentos que ninguém mais conseguia relacionar. Isso não é um dom místico ou uma genialidade inexplicável. Era simplesmente uma metodologia cuidadosamente desenvolvida. Um segredo que ele cultivou ao longo de toda a sua vida. Um segredo que transformou um filho de tabelião no maior sintetizador de conhecimento que o mundo já conhecia. Como Leonardo da Vinci conseguia enxergar o futuro antes que ele chegasse? Como um homem do século XV, sem um acesso à tecnologia avançada, sem referências contemporâneas para guiá-lo, conseguiu conceber invenções que só seriam materializadas séculos depois? A primeira explicação que pode surgir é a do gênio incompreendido, mas essa resposta é preguiçosa. Reduzir Da Vinci a um talento místico inalcançável nos exime da responsabilidade de aprender com ele. A verdade é que por trás de suas criações visionárias havia um método, uma forma de pensar, observar e conectar ideias que o colocava séculos à frente do seu tempo. Então a pergunta real não é como ele sabia, mas como ele pensava. Se a gente conseguir desvendar esse processo, talvez possamos aplicá-lo hoje para enxergar soluções que ainda parecem invisíveis, para antecipar tendências, para criar inovação de verdade. O segredo de Da Vinci não estava apenas no que ele via, mas em como ele via. Ele unia arte, ciência, imaginação, lógica, intuição e principalmente experimentação. Ele explorava tudo, conectava o aparentemente desconectado e fazia perguntas que ninguém mais fazia. O que aconteceria se aplicássemos essa forma de pensar aos problemas modernos? Se a gente utilizasse o método de Da Vinci para projetar o futuro, em vez de apenas reagir a ele? Hoje, vamos mergulhar nesse enigma e questionar: Da Vinci foi realmente um gênio visionário ou apenas um mestre em copiar ideias do passado? O que é mais fascinante na história de Da Vinci é que as suas invenções frequentemente tinham raízes em ideias muito mais antigas. O seu helicóptero, por exemplo, não surgiu do nada. Era uma adaptação engenhosa do parafuso de Arquimedes, algo como uma bomba d'água. O seu tanque de guerra tinha elementos inspirados nas antigas máquinas de cercos romanas, como o ariete protegido e as catapultas móveis. Até mesmo seus projetos de submarino tinham precedentes em antigos textos gregos que descreviam dispositivos de mergulho primitivos. O verdadeiro mistério, portanto, não era apenas como ele previu o futuro, mas como ele conseguiu transformar conhecimentos antigos em visões tão revolucionárias. Muitos diriam que Da Vinci roubou ideias do futuro, mas a verdade é que, mais fascinante, ele era um ladrão do passado, um arqueólogo de ideias esquecidas. Como basicamente um detetive através dos séculos, ele desenterrava conhecimentos antigos, soprava a poeira dos manuscritos esquecidos e, com perícia de um joalheiro, ele transformava essas relíquias em joias do futuro.
O seu verdadeiro poder não estava em prever o amanhã, mas em sua capacidade única de garimpar o ontem, encontrando tesouros que outros haviam deixado passar. Onde algumas pessoas viam ruínas antigas, Da Vinci enxergava os alicerces do futuro. Era como se ele possuísse um par de óculos mágicos que transformava fragmentos do passado em projetos revolucionários. E talvez seja essa a maior lição que ele nos deixou. O futuro não pertence aos que criam do zero, mas àqueles que têm a sabedoria de perceber que toda grande ideia é uma colcha de retalhos, costurada com fios de conhecimento esquecidos e possibilidades inesperadas. Basicamente, cara, o que ele fazia era pegar ideias do passado, elaborar melhores sintetizações sobre aquilo e transformar isso em ideias originais. Em um mundo que venera a originalidade, Da Vinci nos ensina que a verdadeira inovação está na arte de fazer conexões impossíveis. Por séculos, o mundo considerava Da Vinci como um gênio que criava do nada, um mago capaz de fazer invenções revolucionárias com a sua mente brilhante. Mas a verdade é muito mais interessante e, na verdade, muito mais útil do que isso. Ele era um mestre e colecionador de ideias. Ele era um especialista em juntar peças aparentemente desconexas e fazer isso virar algo útil. O seu verdadeiro dom não é criar algo, mas conectar as coisas. E essa pode ser a notícia mais libertadora para todos nós. Talvez o segredo da genialidade não esteja em ter ideias originais, mas em saber enxergar conexões que ninguém mais vê. O segredo de Da Vinci estava em um método único de estudo e pesquisa, uma abordagem que desafiava as convenções da época. Enquanto a maioria dos estudiosos se contentava em seguir os ensinamentos estabelecidos das universidades medievais, baseados principalmente na filosofia aristotélica, Leonardo desenvolveu uma metodologia própria, baseada na observação direta e na síntese de conhecimentos diversos. Os seus cadernos, que hoje somam mais de 7.000 páginas preservadas, revelam um método meticuloso de investigação. Ele devorava conhecimento como poucos em sua época, mergulhando profundamente em qualquer assunto que despertasse a sua curiosidade. As suas anotações eram acompanhadas de desenhos precisos e observações detalhadas, muitas vezes revisitadas e refinadas ao longo dos anos. Em uma única página, a gente pode encontrar estudos sobre o movimento da água, sobre esboços anatômicos e cálculos matemáticos, todos interconectados por uma visão única. A amplitude dos estudos de Da Vinci era extraordinária. Na anatomia, ele dissecou mais de 30 corpos humanos, documentando estruturas que só seriam redescobertas séculos depois. Na botânica, por exemplo, ele desenvolveu um método pioneiro de fazer impressões de folhas, que permitiu estudos detalhados das suas estruturas. Em geologia, foi um dos primeiros a sugerir que os fósseis marinhos encontrados nos topos das montanhas eram evidências de que aquelas áreas já haviam estado submersas. Mas a sua verdadeira genialidade estava na sua capacidade de recuperar e reinterpretar conhecimentos antigos. Leonardo dedicou anos ao estudo de textos clássicos, muitos dos quais haviam sido recentemente redescobertos e traduzidos do grego e do árabe. Um exemplo era o seu famoso parafuso aéreo. Não era uma invenção totalmente original, mas uma brilhante adaptação do parafuso de Arquimedes. Onde outros viam apenas um dispositivo para bombear água, o Da Vinci imaginou a possibilidade de elevar uma máquina inteira no ar. E essa é a verdadeira essência da sua genialidade. A capacidade de ver possibilidades revolucionárias e ideias já existentes. Os seus estudos anatômicos seguiam um padrão bem similar. Embora suas dissecações fossem revolucionárias, como todo mundo sabe, ele construiu sobre os fundamentos estabelecidos por Galeno e outros médicos antigos. A diferença era que Da Vinci não apenas repetiu o conhecimento que já tinha, ele questionava, testava, expandia através da observação direta. Quando ele encontrava alguma discrepância entre os textos antigos e as suas próprias observações, ele não tinha nenhum pingo de hesitação em desafiar essa sabedoria que estava estabelecida. Então ele não achava que o conhecimento estava lá preso numa pedra, ele questionava esse conhecimento. E esse método capaz de transformar ideias existentes em algo revolucionário continua vivo até hoje no século XXI. O iPhone do Steve Jobs não foi a primeira tela sensível ao toque. Ele foi, por exemplo, uma reimaginação brilhante do IBM Simon de 1992, que foi o primeiro smartphone com touchscreen, permitindo a discagem e funções básicas sem o teclado físico. A Google também não inventou a busca na internet, mas ela revolucionou como as informações são organizadas e acessadas. A Uber não criou o conceito de táxi,
mas transformou completamente o transporte urbano ao conectar smartphones, GPS e pagamentos digitais. Até mesmo a Tesla do Elon Musk não inventou o carro elétrico, mas ela reimaginou como ele poderia funcionar na era digital. Assim como Da Vinci, esses inovadores modernos não criaram as suas revoluções do zero, eles seguiram o mesmo princípio: pegar ideias existentes, questioná-las profundamente e transformá-las em algo que ninguém havia imaginado antes. Isso é uma prova viva de que o método Da Vinci de ser um ladrão criativo de ideias continua sendo o caminho para a verdadeira inovação. Os trabalhos de Al-Haitham sobre óptica, especialmente o seu livro de ótica, influenciaram nos estudos sobre luz e visão. Os textos de Al-Jazari sobre engenharia mecânica, particularmente suas descrições de bombas d'água e outros dispositivos hidráulicos, encontraram eco nos próprios projetos de Da Vinci para as máquinas similares. As máquinas de Heron da Alexandria, descritas em obras como Pneumática e Autômatos, inspiraram os seus projetos de autômatos e dispositivos mecânicos. O Eolípila de Heron, uma primitiva máquina a vapor, pode ter influenciado seus estudos sobre a força motriz e o movimento perpétuo. Os tratados médicos de Galeno, por exemplo, que dominaram o pensamento médico por mais de um milênio, serviram como ponto de partida para suas primeiras investigações anatômicas, embora frequentemente os contradissessem com base em suas observações diretas. O Renascimento, naquele momento, proporcionou um ambiente perfeito para essa síntese extraordinária. Era uma época de profunda transformação intelectual, marcada pela redescoberta e tradução de manuscritos antigos que haviam sido preservados em monastérios bizantinos e bibliotecas árabes. A queda de Constantinopla em 1453 levou muitos estudiosos gregos a fugirem para a Itália, trazendo consigo muitos textos clássicos perdidos para o Ocidente. A invenção da imprensa de Gutenberg em 1440 revolucionou a disseminação do conhecimento. Pela primeira vez na história, livros poderiam ser produzidos em larga escala, permitindo que ideias circulassem mais rapidamente e alcançassem um público mais amplo. Em Florença, sob o patronato de Médici, Da Vinci teve acesso a uma das maiores bibliotecas da Europa, onde podia estudar tanto os textos clássicos quanto trabalhos contemporâneos. O próprio ambiente do Renascimento favorecia a abordagem interdisciplinar de Da Vinci. Era uma época em que as fronteiras entre a arte, ciência e engenharia eram completamente fluidas, permitindo conexões inesperadas. O conceito de Homo Universale, do homem universal, versado em todas as áreas do conhecimento, encontrou a sua expressão máxima em Leonardo. Ele transitava livremente entre diferentes campos do saber, encontrando padrões e conexões que outros não conseguiam ver. Como Marsilio Ficino, outro grande pensador renascentista, Da Vinci acreditava na unidade fundamental de todo o conhecimento. Mas enquanto Ficino buscava essa unidade através da filosofia neoplatônica, o Da Vinci encontrava na observação direta da natureza e na síntese prática de conhecimentos diversos. Se cada inventor antes dele fosse uma peça de quebra-cabeça, Da Vinci foi o cara que montou a imagem completa. Ele não apenas recuperou o conhecimento perdido, mas ele transformou e expandiu, criando conexões que transcenderam seu tempo e continuam relevantes até hoje. A maioria das invenções de Da Vinci permaneceu apenas no papel durante toda a sua vida, um destino que reflete a profunda desconexão entre sua visão e as limitações tecnológicas da sua época. Seus contemporâneos frequentemente consideravam suas ideias fantasiosas demais para serem práticas. Em um mundo onde o cavalo ainda era o principal meio de transporte e a pólvora representava o auge da tecnologia militar, quem poderia compreender máquinas voadoras ou veículos blindados? É fascinante pensar que enfrentamos dilemas similares hoje. Quando a gente vê Elon Musk e Jeff Bezos falando sobre colonizar Marte ou minerar asteroides, muitos consideram sonhadores utópicos. As suas visões de cidades interplanetárias e foguetes reutilizáveis parecem tão fantasiosas para alguns quanto as máquinas voadoras de Da Vinci pareciam para os seus contemporâneos. E assim como Da Vinci, eles também estão construindo sobre ideias do passado. Os princípios básicos da exploração espacial já existiam nos trabalhos de diversas pessoas, como por exemplo de Konstantin Tsiolkovsky e Robert Goddard. A diferença é que agora finalmente a tecnologia está começando a alcançar essa visão. Um exemplo notável dessa incompreensão foi uma máquina têxtil automatizada projetada por Da Vinci. Em uma época em que os tecelões trabalhavam manualmente em teares simples, Da Vinci projetou um dispositivo que podia realizar todas as operações complexas de tecelagem de forma automática. Esse conceito só seria plenamente realizado durante a Revolução Industrial, 3 séculos depois. Já os seus famosos cadernos, escritos em sua característica e repletos de desenhos meticulosamente detalhados,
permaneceram largamente ignorados por séculos após sua morte. A escrita espelhada, que muitos consideram um mistério, provavelmente era apenas um reflexo da nossa natureza experimental e de seu hábito de ficar testando diferentes formas de expressão. Afinal, Da Vinci era canhoto, e essa técnica permitia que ele escrevesse sem borrar a tinta. Era mais uma demonstração de que sua mente inquieta sempre buscava soluções práticas para desafiar cotidianos, do que qualquer tentativa de codificação. Essa peculiaridade sobre a sua escrita acabou se tornando ironicamente uma das razões pelas quais os seus manuscritos permaneceram incompreendidos por tanto tempo. Em uma época que o conhecimento científico ainda engatinhava, as suas anotações espelhadas somadas ao seu desenho complexo parecia mais uma conjunção de enigmas do que de um tesouro de conhecimento que realmente era. Os manuscritos de Da Vinci foram dispersos após a morte dele em 1519. Alguns acabaram em coleções privadas, outros foram perdidos ou até fragmentados. O Codex Leicester, por exemplo, contendo seus estudos sobre água e geologia, foi só redescoberto no século XVIII. O Codex Atlanticus, a maior coleção existente de seus escritos, permaneceu esquecido na Biblioteca Ambrosiana de Milão até o século XIX. Apenas quando estudiosos começaram a examinar sistematicamente os seus manuscritos no século XIX, o verdadeiro alcance da sua visão foi reconhecido. Giovanni Battista Venturi, um físico italiano que foi um dos primeiros a reconhecer a importância dos estudos científicos de Da Vinci, publicando ele em 1797. Ironicamente, o fato das suas ideias terem sido ignoradas por tanto tempo nos ajuda a entender a sua verdadeira genialidade. Quando seus manuscritos foram finalmente estudados, os historiadores puderam traçar as origens das suas ideias, revelando como ele meticulosamente construiu seus conhecimentos antigos. Não era simplesmente um visionário isolado, mas um mestre em sintetizar e transformar o conhecimento acumulado por gerações. Descobrimos que Da Vinci havia antecipado os conceitos fundamentais que só seriam comprovados cientificamente séculos depois. As suas observações sobre o fluxo de fluidos anteciparam aspectos da moderna dinâmica dos fluidos. Eles foram os primeiros a documentar corretamente os movimentos das válvulas cardíacas, algo que William Harvey só confirmaria em 1628. Os seus estudos como fricção procederam às leis do atrito de Gauss-Hamilton por quase 200 anos. E aqui reside uma das lições mais poderosas de Da Vinci para os nossos dias: o poder ilimitado da mente curiosa. Quando a gente permite que nossa curiosidade nos guie, quando não tememos seguir perguntas aparentemente tolas, ou simplesmente fazer conexões improváveis, nossa mente pode transcender as limitações do presente. Da Vinci não era mais inteligente que os seus contemporâneos. Talvez ele não seja nem mais inteligente que você, mas ele simplesmente era mais curioso, mais disposto a questionar, explorar e conectar ideias. Imagina uma criança que pergunta por que o céu é azul, por que os pássaros voam, ou como funciona o coração humano. Essas são exatamente o tipo de perguntas que Da Vinci fazia. A diferença é que ele nunca parou de perguntar. Ele nunca deixou que o mundo adulto sufocasse a sua curiosidade natural. Em vez disso, ele transformou essa curiosidade em um método, essa sede de conhecimento em descoberta. Em nossa era de especialização extrema, onde somos constantemente pressionados a focar em um único campo, a lição de Da Vinci sobre seguir a nossa curiosidade natural é mais relevante do que nunca. Pois quando permitimos que nossa mente vagueie por diferentes áreas do conhecimento, quando nos permitimos fazer conexões improváveis, estamos replicando o método que permitiu que Da Vinci enxergasse a 500 anos do futuro. Nossa mente, como a dele, não conhece limites, apenas aqueles que impomos a ela. A influência de Da Vinci não apenas sobrevive, mas cresce e se reinventa no século XXI de maneiras que ele próprio talvez nunca tenha imaginado. É fascinante pensar que enquanto engenheiros da NASA desenvolvem as suas ideias mais modernas de aeronaves, ainda se voltam para desenhos de um homem que viveu há mais de 500 anos em busca de alguma inspiração. Os mesmos princípios que Da Vinci descobriu observando os voos dos pássaros em sua Florença natal, agora ajudam a projetar drones que cruzam nossos céus e helicópteros que parecem realizar o sonho de seu parafuso aéreo. Mas a genialidade de Da Vinci transcende os céus. Nas salas de cirurgia mais avançadas do mundo, médicos ainda se surpreendem com a precisão quase sobrenatural dos seus desenhos anatômicos. É como se Da Vinci tivesse deixado um mapa do corpo humano tão preciso que 5 séculos depois de avanços médicos não conseguiram torná-lo obsoleto.
A sua influência ecoa até mesmo nos produtos que usamos diariamente. Como admiramos o design elegante de um iPhone ou vestimos um smartwatch, estamos sem saber apreciando a mesma filosofia que Da Vinci pregava, a fusão perfeita entre a arte e a tecnologia. Talvez a sua presença seja ainda mais profunda nas tecnologias que estão moldando o futuro. As turbinas eólicas, que hoje geram energia limpa, seguem princípios que ele descobriu estudando o movimento do vento. Enquanto as hidrelétricas modernas devem muito a seus estudos sobre o fluxo da água, é como se Da Vinci tivesse deixado um conjunto de instruções para o futuro, um manual para a humanidade, que continuamos a decifrar e aplicar em busca por inovação. Da Vinci pode até ter roubado ideias do passado e do futuro, mas a grande lição que ele nos deixou é que o verdadeiro gênio não é quem cria do nada, mas quem consegue conectar pontos que ninguém mais vê. Ele nos ensina que a inovação mais profunda não vem necessariamente da criação pura, mas da capacidade de enxergar conexões invisíveis entre ideias existentes e transformá-las em algo novo. Em um mundo cada vez mais complexo e especializado, talvez seja exatamente essa habilidade de sintetizar e conectar conhecimentos diversos que precisamos redescobrir. Da Vinci mostra que o futuro não pertence apenas aos inventores, mas aos sintetizadores, aqueles que podem ver padrões onde outros veem apenas caos, que podem construir pontes entre ideias aparentemente desconexas, e que têm a coragem de imaginar uma manhã que outros consideram impossível.